We're getting them there. Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Okay. I saw a student outside. I was in all the audio part. In the library, I got students down under the table, kids. Heads up. So he said stay right, stay low and quiet. Na manhã dessa quinta-feira, no Rio de Janeiro, aconteceu o pior massacre numa escola brasileira. Os que não conseguem escapar assistem à entrada do assassino. Começava a pior parte do massacre. Era para ser mais uma quarta-feira de aula na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Mas, por volta das 9h30 da manhã, quase na hora da merenda, 2 ex-alunos promoveram um ataque sangrento que terminou com 10 mortes. O primeiro entra sozinho. Ele tira a arma da cintura e dispara contra alunos e funcionários que estão em frente à recepção. Diante dessas imagens tristes, eu faço uma pergunta para você. O que é que está acontecendo com a nossa geração de jovens? Eu respondo. Essa é a geração mais perversa que já se ouviu falar na história da humanidade. Nós vemos jovens se matando, jovens matando outras pessoas a troco de nada. A nossa geração é a geração mais perversa e mais idiotizada de que se já se ouviu falar na história da humanidade. É uma geração que não quer saber de Deus, é uma geração que não tem limites, é uma geração que não pode ouvir a palavra não. E de quem é a culpa? É do videogame? Eu acho que não. A culpa são dos pais que acham que não podem dizer não para os filhos porque eles vão ficar traumatizados. Mas na verdade, traumatizada está a sociedade diante de tanta perversidade e maldade. Nós precisamos aprender e ter a consciência de que uma nação longe de Deus é uma nação pervertida, é uma nação perversa, é uma nação má. O ser humano, por natureza, já é mau, porque se distanciou de Deus. Os nossos jovens hoje não sabem quem é Jesus, não sabem quem é Deus, e na sua grande maioria nem acreditam nisso. Onde é que está o por favor, com licença, obrigado, me desculpe? Nossos jovens não sabem o que são essas palavras. É uma geração idiotizada, perversa e sem educação. E diante de toda essa tragédia, nós vamos ver que a culpa não é do videogame. Nós precisamos parar de querer empurrar a responsabilidade para outras coisas ou para outras pessoas. A responsabilidade de educar os nossos filhos são nossas. É nossa responsabilidade. Muitos pais deixam para a escola educar o filho. A escola não é para educar filho. A escola, ela é para ensinar português, matemática, geografia, história e... Não é para educar filho. O filho tem que ser educado dentro de casa. E muitas crianças hoje são mimadas, não podem ouvir não, porque os pais têm medo de falar não. E crescem adolescentes perversos e malvados, e os pais têm medo dos filhos. É uma geração onde os pais têm medo dos filhos.
E os pais não querem perder tempo conversando, educando seus filhos. Acham que podem compensá-los com coisas materiais. E ao contrário, nós precisamos sentar e conversar com os nossos filhos. Os pais hoje não perguntam mais onde você vai, com quem você vai, quem são seus amigos. Os pais não perguntam mais. Então, diante de toda essa tragédia, nós vamos ver a história, na palavra de Deus, de um filho que ouviu não do pai. Os filhos hoje ouvem não dos pais e se revoltam, descontam na sociedade. Onde é que nós vamos parar com tudo isso? Eu sei onde nós vamos parar. E eu quero contar a história de um filho que ouviu não do pai e nem por isso ele se revoltou. E nem por isso ele saiu atirando nas pessoas. E nem por isso ele saiu matando pessoas. Eu vou falar de Jesus Cristo, que no momento de angústia, no momento de desespero, de medo, ele foi conversar com o Pai, ele foi pedir conselho para o Pai, ele foi desabafar com o Pai. Hoje em dia os filhos não conversam com os pais, não desabafam com os pais, não vêm pedir conselho para os pais, porque os pais não querem dar conselhos, não tem tempo, precisa ver o noticiário, chegou cansado do trabalho, a mãe precisa assistir a novela, não pode perder o capítulo. E infelizmente, se você não tem tempo para o seu filho, o traficante tem. O diabo tem tempo para o seu filho. Ou se pegarmos um jovem na rua, qualquer um, e perguntar se ele sabe pelo menos um único mandamento das leis de Deus, é capaz de perguntar quem é Deus. Eles não sabem. Porque os pais estão longe de Deus também. As pessoas não querem saber de Deus. A Bíblia é um manual de sobrevivência. A Bíblia ensina como nós devemos educar nossos filhos. A Bíblia ensina como devemos ser como maridos. A Bíblia ensina como devem ser as esposas para seus maridos. Mas as pessoas querem perder tempo com as coisas do mundo. E a palavra de Deus diz que quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus está mandando juízo para a humanidade. E a humanidade não quer acordar. A mão de Deus está pesando sobre nós. Então nós vamos ouvir a história de um filho que ouviu não do pai. E nem por isso ele se revoltou. Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 39, que diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orou: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui nós temos um retrato de um filho
que estava angustiado, estava triste, estava com medo. O medo de Jesus era tanto que ele suou sangue. Por quê? Porque Jesus sabia pelo que ele ia passar. Jesus seria entregue aos fariseus da época, que não criam que ele era o Messias, para ser julgado, torturado e crucificado, só pelo simples motivo dele dizer que era filho de Deus. Então, isso tudo já estava programado por Deus. Porque Jesus tinha que ser entregue para ser morto no meu e no seu lugar, para nos redimir dos nossos pecados. E ele estava com medo, porque Jesus, enquanto esteve na terra, ele era humano, como nós. Ele se desfez de todo o seu poder, de toda a sua majestade, e se tornou como um de nós. Porque era só através do sacrifício. A Bíblia fala sobre um cordeiro imaculado, sem mancha. Significa o quê? Que é um cordeiro. O cordeiro é Jesus, sem mancha, é sem pecado. Somente pelo derramamento do sangue desse cordeiro é que a humanidade poderia ser redimida de seus pecados. Então, Deus deu essa missão para Jesus. E lá no versículo 39, diz assim: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orou. Ou seja, Jesus foi atrás do Pai. Ele foi orar, significa conversar, desabafar. Ele foi conversar e desabafar com o Pai. Ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que é passa de mim esse cálice? É salva-me desta hora. Ele quis dizer: Pai, se possível, me livra desse momento que eu vou passar. E Deus se manteve em silêncio. Então ele continua: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui é Jesus reconhecendo a soberania do Pai, a majestade do Pai, reconhecendo que quem manda é o Pai, que as coisas têm que ser feitas como o Pai quer e não como o Filho quer. Ele mesmo diz que seja feito como tu queres e não como eu quero. E os nossos jovens hoje, será que eles falam isso para os pais? Ô pai ou mãe, olha, que seja feita a tua vontade, não a minha. Os filhos hoje mandam na casa. Eles ditam as regras. Está tudo errado. Então esse é um filho que ouviu o não do pai. Como que ele ouviu o não do pai se o pai estava em silêncio? Pelo simples fato de Deus estar em silêncio. Muitas vezes o silêncio de Deus quer dizer não para nós. Então Deus não disse nada. E lá no versículo 41, aliás, do 42, nesse tempo que Jesus perguntou para o Pai se possível fosse passar esse cálice dele, livrar ele dessa hora, e Deus não respondeu nada, ele foi a segunda vez e disse, e orou: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então ele se conformou que o Pai disse não para ele. É como se hoje Jesus falasse assim: Pai, é possível que o Senhor me livre de passar
pela crucificação, pelo sofrimento, pelo desprezo, para salvar a humanidade? E aí é como se Deus virasse para ele e falasse: filho, eu sinto muito, mas eu não posso livrar você desse momento. E aí, Jesus se conforma e diz: Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. A segunda vez ele reconhece o quê? A soberania do Pai. Os pais têm que ser soberanos sobre os filhos, não é o contrário. A última palavra tem que ser dos pais, não do filho, não dos filhos. Os filhos hoje não sabem o que é tolerância. Eles não sabem o que é limite. Eles não sabem o que é autoridade. Jesus sabia. E Jesus, o modelo que nós temos de pai é Deus. E o modelo de filho é Jesus. Quem é o seu modelo de educação? Quem é o modelo de educação dos seus filhos? É a Xuxa? É a Anitta? É o Pablo Vittar? É o DJ não sei das quantas que canta o funk, denegrindo a imagem da mulher, dos pais? Quem você tem deixado a cargo da educação dos seus filhos? A Rede Globo? A Malhação? A novela das 6, das 7, das 8? O desenho que ensina a mentir? Malhação que ensina a mentir para os pais? Que ensina que fazer sexo cedo é legal? Que falar mentira para os pais é legal? Nós temos que vigiar nossos filhos. Quantas vezes por semana você entra no computador do seu filho, ou você entra no celular do seu filho, e vê o tipo de conteúdo que ele está acessando? A maioria dos pais não fazem isso, porque tem medo dos filhos. Então, esse é o modelo. A Bíblia está cheia de conselhos para se viver numa sociedade saudável, sadia. Mas a humanidade virou as costas para Deus. Aqui está o manual, como deve ser o pai e como devem ser os filhos. Os filhos devem ser obedientes aos pais. O pai é soberano sobre os filhos. A mãe é soberana sobre os filhos. E a última palavra é dos pais. Enquanto não entendermos isso, enquanto não entendermos que se nós não nos preocuparmos em seguirmos a Bíblia como manual de educação, de sobrevivência, nossa sociedade vai se desintegrar e vai se acabar muito rápido. Os padrões de educação hoje em dia estão todos pervertidos. Onde já se viu fazer uma lei que eu não posso dar uma palmada no meu filho? Sabe o que está faltando para os jovens hoje em dia? Sentir o peso da mão do pai. Quando eu era criança, eu aprontava alguma coisa e minha mãe dizia: quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Eu já começava a tremer do dedão dos pés até o último fio de cabelo. Porque eu sabia que eu ia sentir o peso da mão do meu pai. É isso que está faltando para os filhos de hoje. E nós vamos ver aqui na Bíblia também, em Provérbios, que diz como se deve educar um filho. Eu não educo um filho dando tudo que ele quer. Eu não educo um filho dizendo para ele, mostrando para ele que ele não pode passar vontade de nada. Que tudo que ele quer, tudo que ele pede é sim. Estamos criando uma geração de monstros,
de assassinos, que não tem limites, que não tem temor a Deus. E esses jovens, essas crianças, um dia vão se tornar adultos, que não vão ter temor a Deus. Por isso o mundo está do jeito que está. A sociedade está mais preocupada com carnaval, futebol e cerveja. E balada. Deus está mandando juízo para a terra. E são poucos os que percebem isso. Então aqui nós vimos o modelo de pai e de filho. E nós vemos o exemplo de um filho que ouviu o não do pai. E teria todo o poder para fulminar a humanidade. Mas ele não fez isso. Ele se entregou de livre e espontânea vontade. E Jesus teve medo, ficou aflito, porque ele era 100% humano. Ele se tornou como um de nós. Então, esse é o modelo que nós temos que seguir. Aliás, esse é o modelo que nós deveríamos seguir. E por que não seguimos? Essa geração está assim. É a geração mais perversa que a humanidade já se ouviu falar. E isso é só a ponta do iceberg. Vão acontecer mais coisas, coisas que nossos olhos nunca viram. Agora nós vamos entrar na educação dos filhos. Como é que eu educo um filho? No padrão de Deus, no padrão bíblico. Não é no padrão meu, de humano. Porque se eu for criar meu filho no meu padrão de humano, vai virar o que está virando aí. Vai continuar. Então nós vamos para Provérbios 22. Aliás, vamos para Provérbios 13. Provérbios 13, capítulo 13, versículo 24. Que diz assim: aquele que poupa a vara, aborrece a seu filho. Mas quem o ama, a seu tempo o castiga. Então, aquele que poupa a vara, o que é a vara? A vara é o castigo. A vara é a palmada. A vara é o castigo de não ir no final de semana num cinema. Não vai na casa do fulano. Não vai pegar o celular. Não vai jogar videogame. A vara significa castigo. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho. Aborrece no hebraico significa odeia. Se você poupa o seu filho de apanhar, de ficar de castigo. E apanhar, gente, que eu estou dizendo aqui, não é espancar o filho até a morte, não. O que os filhos precisam é sentir o peso da mão do pai ou da mãe. É isso que eu estou falando. Então, se você poupa o seu filho disso, a Bíblia diz que você odeia o seu filho, você não o ama. Isso não é amor. Mas quem o ama, primeiro a Bíblia diz que quem não ama, não castiga. Ao contrário, odeia o filho. Se você não castiga seu filho, você odeia ele. E depois ela diz: mas quem o ama, se você ama o seu filho de verdade, os seus filhos de verdade, a seu tempo castiga. A seu tempo usa a vara. Ou seja, aprontou alguma coisa que necessita de castigo, vai ser castigado.
aprontou alguma coisa que necessita tomar a palmada na bunda para sentir o peso, vai tomar. Quem é a Xuxa e a lei para dizer como eu devo educar os meus filhos? É muito simples para a Xuxa dizer isso, porque não foi ela que criou a filha dela. Teve babá, teve gente para educar a filha dela. Então é muito simples falar isso, querer fazer uma lei em que eu não posso tocar no meu filho. Minha casa, minhas regras. Onde é que está a Xuxa agora para ir lá na casa dos pais, desses dois meninos aí, desses dois assassinos, que mataram esse monte de criança inocente, para ir lá consolar eles? Onde é que está o governo para ajudar essa família? Então, não é o governo, nem artista nenhum, de meia pataca, que vai dizer como eu devo criar os meus filhos. Primeiro, que o ser humano não é exemplo de nada. O exemplo que nós temos que seguir é de Deus e de Jesus Cristo. E nós resolvemos não seguir, é por isso que o mundo está do jeito que está. Deus criou o mundo. Deus criou um mundo perfeito, com harmonia, com amor. Os animais, o ser humano, vivendo em comunhão juntos, os dois. A natureza. E por causa do pecado, o pecado da desobediência, o mal entrou no ser humano. E hoje, nós vemos o resultado disso. Então, não é um artista qualquer, principalmente artista global. Hoje ela é da Record, mas ela foi da Globo, que vai dizer como é que eu tenho que criar meu filho. Então, vamos no próximo, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Mais uma instrução de como eu devo criar os meus filhos. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar. O menino, a menina, tanto faz, serve para os dois. Instrui no caminho em que deve andar. Então, é assim, escuta, não roube nada o que é dos outros. O que é seu, o que não é seu, você não traga para casa. Olha, nós vamos no mercado. Hoje não dá para comprar danoninho, não dá para comprar salgadinho. Então, você espera na próxima compra, o papai e a mamãe compram. Olha, você tem que respeitar os mais velhos. Então, é esse tipo de instrução. É isso que a Bíblia diz, instruir os filhos. Eu estou cansado de ir em supermercado e ver a criança se esperneando no chão, se debatendo, porque quer uma coisa, e os pais falaram que não ia comprar. Então você acha que essa criança teve instrução? Não teve. Não teve educação, não teve limites. Parte B. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Dele quê? Desse caminho. Então você instrui o seu filho como ele deve ser, nos padrões bíblicos, e até ele ficar velho, ele não vai se desviar desse caminho. Mas, infelizmente, as pessoas acham que a Bíblia é um livro velho e empoeirado que não serve para nada. Mas estão enganados. Mais um. Provérbios 23, capítulo 23, versículo 13. Vamos ver como é que eu tenho que educar meu filho. Não deixes de punir a criança. Não deixe de punir a criança. Criança mal educada tem que ser punida para não se tornar um adulto sem limites. Tem que ser punida. Porque se bateres com a vara, se der uma palmada, se der o castigo,
se ficar de castigo, ela não morrerá. Então, os pais hoje, eu não posso bater no meu filho. Não existe isso. Eu, quando era criança, eu tomei muita palmada do meu pai. E eu não morri, eu estou aqui vivo para contar a história. Apanhei, fui criança também. E toda criança faz arte quando é pequeno. Mas dependendo do que faz, precisa ter um acompanhamento para que aquilo não se torne uma coisa pior quando ela ficar mais velha. Todos esses jovens assassinos, adultos hoje, assassinos que matam, que roubam, não tiveram limites quando eram criança. Não tiveram uma educação baseada na Bíblia. E hoje a sociedade paga. E não adianta querer pôr a culpa no videogame. Não adianta querer pôr a culpa em Deus. Se nós viramos as costas para Deus, Ele não vai fazer nada, não adianta. (23:13), vamos terminar. Porque se bater eles com a vara, ela não morrerá. Se o seu filho tomar uma palmada, ser castigado, ele não vai morrer, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila, mãe. Ele não vai morrer. É como eu disse, castigar o filho com uma palmada não é espancar até a morte. É pegar e sentir o peso da mão, só isso. E eu te garanto que seu filho, que sua filha, vai crescer um adulto com limites. Provérbios 29, versículo 15 e 17. A vara e a repreensão dão sabedoria. Então, se o seu filho, se sua filha apanhar, tomar uma palmada e for repreendido quando tem que ser repreendido, ele vai ser um adulto sábio, vai ser uma criança sábia. E repreender é ir lá e ver a criança fazendo alguma coisa errada, vai lá e repreende na hora. Tem pais, mães hoje em dia que vê os filhos fazendo as maiores barbaridades e ainda acham bonitinho, dão risada. Os filhos precisam ser repreendidos. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Se você deixa seu filho, sua filha, ao Deus dará, deixa ele lá, liga a TV lá, deixa ele lá. Ele vai seguir padrões que não são os padrões ideais. Vai seguir o padrão da malhação, do desenho, da novela, dos vídeos que vê na internet que você não supervisiona. Ela vai se educar sozinha. (17) Pune teu filho, e ele te dará descanso. Se você punir os seus filhos, se vocês punirem seus filhos, como eles devem ser punidos, de acordo com a Bíblia, você vai ter descanso, você vai ter paz. Agora eu te pergunto, você acha que os pais desses assassinos, eles estão em paz hoje? Eles estão descansados? E ele deleitará teu coração. Ou seja, você vai ser um pai e uma mãe alegre, feliz pelo filho que criou, porque criou nos padrões bíblicos, como deve ser criado. Ele não vai te envergonhar, você vai ter paz, vai ficar tranquilo. Sabe quando seu filho sai, ele foi para a faculdade mesmo. Sabe quando seu filho sai, ele foi na casa do fulano de tal mesmo que ele disse que ia. Ele não está mentindo. Ela não está mentindo.
Então nós precisamos entender que enquanto quisermos viver da maneira dissoluta que nós vivemos e que nós achamos que nós estamos certos, do jeito que criamos nossos filhos, vai tudo por água abaixo. E eu tenho uma triste notícia. O mundo, ele não vai melhorar. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Eu não fico chocado, eu fico triste, porque é muito triste ver jovens se matando e matando outras pessoas. Mas eu não fico chocado com o que está acontecendo, porque eu sei que é bíblico. E isso tem que acontecer. Então, nós temos que repensar os nossos conceitos sobre Bíblia, sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus. Ninguém se importa em conhecê-los. A Páscoa, nós estamos aí próximo da Páscoa, não é o coelhinho da Páscoa. O cerne dessa comemoração, o centro dessa comemoração, não é o coelhinho da Páscoa. É a morte de Cristo por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Para nos livrar, ele recebeu a ira de Deus, que era para vir em cima de mim e de você. E não pense você que Deus é um velho bonachão sentado num trono, de cabelo grisalho, passando a mão na cabeça de pessoas pecadoras. Deus não é assim. Deus é um Deus justo. Se tiver que punir, ele vai punir, porque ele é pai. E pai educa, pai pune. É o que Deus faz. Então precisamos tomar consciência de que nós estamos distantes de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais desgraças vão acontecer. Eu espero que esse vídeo tenha iluminado a sua cabeça diante desses acontecimentos. E tem muito mais coisa aqui, mas infelizmente o tempo não dá. Mas a Bíblia é um livro riquíssimo em conselhos. E além de ser um livro riquíssimo, é um livro que contém cartas de um pai apaixonado, dizendo que quer salvar seus filhos perdidos. Isso é a Bíblia. Ela não é um livro empoeirado, esquecido, não. Então eu espero que você tenha consciência de tudo isso que foi dito, que você possa refletir e que Deus possa ter tocado no seu coração. E uma fala que eu gosto de deixar sempre é: o céu é real e o inferno é uma realidade. Fique com Deus e até a próxima.